pessoal! Hoje é a minha primeira aula aqui no Pensando com Si e eu quero convidar você a assistir essa aula, que não é uma aula longa. A ideia é que a gente faça uma aula de no máximo 30 minutos, por conta do próprio tempo de concentração da pessoa naquela função, naquela aula. Então, cada vez mais a gente tem tempos de concentração menores. Então, a ideia é a gente fazer uma aula funcional, uma aula que traga alguns debates e que você consiga assistir dentro do seu tempo. Aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo para apoiar o nosso canal, porque é um canal que tem a perspectiva de trazer bons debates de educação, que ajude tanto responsáveis, quanto ajude também a você, estudante, que está querendo fazer Enem, ou que está querendo melhorar seus conhecimentos, ou participar mais das suas aulas na sua escola. Nós estamos aqui para trazer esses debates. Já vou avisando que na semana que vem nós teremos, como foi combinado, na segunda-feira, novas dicas para responsáveis, ajudando na orientação educacional dos seus filhos, netos, sobrinhos. Na quarta-feira eu trarei uma nova aula, que é, na verdade, um desdobramento dessa aula. Nós vamos falar sobre violência doméstica. E aí você vai ver depois na aula de hoje por que é um desdobramento. E na sexta-feira que vem, não essa agora, tá, gente? Não essa do dia 14. Na sexta-feira do dia 21, nós teremos, pela primeira vez aqui no canal, uma aula direcionada para as crianças do Fundamental 1. Eu vou trazer aqui um tema de dificuldade desses pequenos alunos, tá? Então, os pequenos poderão também assistir e se aproveitar aqui do espaço, ok? Então, vamos lá à nossa aula? Muito bem. Eu estou com um quadro aqui, vamos ver se funciona, se vai ajudar, tá? O tema da aula de hoje é Covid-19. São 5 anos da pandemia que parou o mundo. E foi um momento muito difícil, né? Talvez se você tiver aí 17, 16, 15 anos, você se lembre que a sua rotina mudou, né? Porque você parou de ir à escola, de repente, e aquilo que a gente achava que ia demorar apenas um ano, aliás, um ano não, aquilo que a gente achava que ia demorar apenas uma semana, durou 1 ano e meio, a gente confinado, né, praticamente, chegando a quase 2 anos, um pouco mais, dependendo da situação das pessoas, das suas doenças pré-existentes. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui, gente, não é uma aula direcionada para te explicar o lado científico da Covid. Eu já falei aqui no canal, eu sou professora de Sociologia e pedagoga. Então, o foco dessa aula é a gente chegar às questões humanas, né? O que aconteceu com a sociedade naquele determinado momento que deixou todos nós numa situação muito difícil, em vários aspectos. O objetivo dessa aula é falar dessa parte humana que toca as ciências humanas, ok? Muito bem, mas antes da gente entrar no debate sobre a questão das ciências humanas, é importante a gente retomar o histórico, beleza? Então, no dia 11, não sei se dá para ver aí, dia 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou que nós estávamos numa pandemia. Nesse momento, já tinha
praticamente 2 para 3 meses de que tinha sido anunciado que na cidade de Wuhan, na China, na localidade de Wuhan, na China, havia algumas contaminações, né? E essas contaminações ao longo de 2 meses totalizou cerca de 4.200 mortos. Com isso, a OMS, vendo a rapidez com que as contaminações estavam acontecendo e vendo as mortes que estavam acontecendo também, faz o anúncio da pandemia da SARS-CoV-19. Então, antes da gente entrar na questão humana, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que é isso, né? É importante, você que é estudante, tá? Sempre tenha atenção ao título, qualquer título, porque o título ele está te dizendo já sobre o assunto. Então veja bem, se você não compreende o título, como é que você vai compreender o assunto? Então procure sempre, em primeiro lugar, sacar o título. Será que eu estou entendendo o que ele está falando aqui nesse título? Isso é importante. Então, 5 anos da pandemia que parou o mundo da SARS-CoV-19. Primeira coisa, gente, o que é uma pandemia? E isso é uma questão aqui, ó, estou empurrando aqui a minha cadeira nesse sistema aqui, Mambembe mesmo, tá? Então, o que é uma pandemia, né? Uma pandemia é diferente de um surto, é diferente de uma epidemia, tá? O surto é quando uma doença, ela acontece e se espalha numa localidade. Pode ser um hospital, você pode ter o surto de uma doença num hospital, você pode ter o surto num bairro, por exemplo, daquela doença. Quando a gente chega numa epidemia, aí significa que esse surto dessa doença atingiu escalas maiores. Então, atingiu uma localidade, uma cidade, um estado, por exemplo, ou até mesmo um país, né? Uma pandemia é quando essa mesma doença, ela atinge, a mesma doença, ela vai atingir escalas globais. Não é mais só uma localidade, são escalas globais, ok? Temos também a endemia, que aí são doenças que elas já estão meio que fazendo parte do cotidiano de determinada localidade. Por exemplo, a dengue, ela é endêmica, ok? Então, a pandemia, ela está numa escala global, né? E dentro dessa escala global, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela existe, que é uma agência da ONU, a OMS é uma agência da ONU, e ela existe exatamente para regular, né, em nível global, as doenças, né, para coordenar, né, os cuidados de saúde em nível global. Então a OMS, ela meio que direciona, aliás, ela meio não, ela direciona para que os países, eles adotem uma política. Então ela faz esse direcionamento. Veja, quando em 11 de março de 2020 a OMS ela faz esse anúncio de uma pandemia, a partir dali todos os países do mundo ficam em alerta e começam a tomar medidas que são chamadas medidas de confinamento em primeiro lugar. Aqui no Brasil, o último dia que nós tivemos atividades normais foi no dia 13 de março. A partir do dia 14 de março, tudo fechou. E interessante que a gente achava
que fosse uma semana, 2 semanas, um mês, mas conforme o tempo ia passando e chegavam as notícias, né, da quantidade enorme de mortos, e eu me lembro ainda hoje as cenas dos caixões na Itália, né? A Itália é um país que tem uma quantidade muito grande de pessoas idosas, e as pessoas idosas foram inicialmente as principais a serem acometidas e vítimas, né, dessa doença. Bom, vamos chegar lá, que é a parte humana. É importante a gente saber o que é o coronavírus, né? O que é isso? Primeiro, corona vem de coroa, porque o vírus, quando ele é visto no microscópio, parece uma coroa. Então, deram esse nome de corona, né? De corona, de cabeça, corona, vírus. O coronavírus é uma família de vírus que se assemelham, né? Que são parecidas. Esses vírus são parecidos. Não são iguais exatamente, mas eles são similares, ok? Muito bem. O que é o SARS? É Síndrome Respiratória Aguda Grave, em português. Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ou seja, esse vírus, né, o SARS, ao infectar os humanos, porque ele, em geral, infectava os animais, ao infectar os humanos, né, ele ganha o nome, a doença ganha o nome de Covid-19. Ok? Então, a Covid-19 é uma doença, né, que tem a ver com um coronavírus, que advém de um coronavírus que tem incidência, esse corona, mais nos animais, mas incide nos humanos, né, naquele momento, em 2019, e depois em 2020 continua, e leva a essa doença que é a Covid-19. Tudo bem? Muito bem. Então, veja bem, qual foi a primeira medida, não é? Primeira medida dos governos, sob orientação da OMS, para resolver, quer dizer, não resolver, na verdade, estagnar, frear a contaminação. Porque é importante também a gente dizer, gente, que essa situação de contaminação, como ocorreu, ela está diretamente ligada com o mundo globalizado. Nós temos hoje uma circulação de pessoas, não é, muito maior do que no início do século XX. Então as pessoas circulam o tempo todo. O turismo, ele é uma indústria. E além do turismo, que é uma indústria, existem muitas empresas que estão localizadas em muitos lugares, não é? E os próprios trabalhadores dessas empresas também circulam. Então, ao circular, ao ser humano circular, o que acontece é que o ser humano leva os vírus, as bactérias, leva as doenças. Então, veja bem, os governos, eles vão adotar a medida da OMS, que é exatamente de, em primeiro lugar, confinamento, com o objetivo de quê? De estancar, né? De estancar aquela contaminação. Por que estancar? Por que fazer isso, em primeiro lugar? Porque a gente tem um sistema de saúde, cada país tem lá o seu sistema de saúde. Agora imagine você que, se de uma hora para outra, esse sistema de saúde, que tem um cálculo estatístico, que faz uma, digamos assim, tem uma proporção ali do que aquele sistema consegue atender a partir dos dados que tem daquele país, daquela localidade, né? Se de uma hora para outra surge uma doença que gera um surto, veja bem,
né, esse sistema de saúde não vai suportar. Porque não vai ter médico, não vai ter enfermeira, não vai ter remédio, não vão ter leitos que possam atender de uma hora para outra uma quantidade enorme de pessoas. Então o confinamento, em primeiro lugar, ele queria estancar a contaminação, ou seja, o que era o confinamento? Que as pessoas não saíssem de casa, em nenhuma hipótese. Então, com isso, as pessoas já não iam transmitir umas para as outras, né? O vírus. Então, numa tentativa de não adoecerem. Por outro lado, os governos também tomaram medidas que até no Brasil, a meu ver, demorou um pouco, que foi fechar os aeroportos, para que as pessoas não entrasse mais gente, não circulasse mais gente, né? Então, foi uma outra medida, conter a circulação de pessoas, porque nós sabemos que o vírus veio para cá porque alguém trouxe, inclusive, isso, se eu não me engano, tá, gente? Vale a pena a gente pesquisar melhor, mas se eu não me engano, que eu me lembro, é que o primeiro caso que leva à morte é de uma pessoa que era empregada doméstica de uma família abastada, não sei se rica, mas abastada, que vem, né, de algum país, se eu não me engano, a Itália, e traz o vírus e contamina essa moça, essa empregada, que veio a falecer, né? Porque aí a gente depois vai entrar na questão humana, né? O vírus é igual para todo mundo? A contaminação é igual para todo mundo? O confinamento é igual para todo mundo? A gente sabe que não é, né, pessoal? Porque nós estamos numa sociedade desigual, né? A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, baseada, então, na diferença de classes sociais. Ou seja, nós temos uma sociedade que vão ter pessoas, uma quantidade bem pequena de pessoas muito, 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 muito ricas, e teremos pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas que estão numa escala de pobreza muito grande. O Brasil tem uma classe média, né? A gente tem aí a forma de classificação do IBGE, que ele vai dividir as classes em classe A, B, C, D, E, né? Agora, uma outra forma de dividir as classes, baseada no filósofo pensador Karl Marx, as classes divididas a partir de onde se estrutura na sociedade, ou seja, os donos dos meios de produção fazem parte da classe dominante, enquanto os trabalhadores fazem parte da classe dominada. É uma outra forma de dividir, né? Enfim, podemos fazer uma aula até sobre isso depois. Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, que como nós estamos numa estrutura social de classes, né, e de classes com poder aquisitivo, com acesso, né, com influência muito diferentes, não é? Obviamente que uma pandemia não vai atingir as pessoas da mesma forma, claro, não é? Então, essa é a parte humana que eu gostaria de tratar nessa aula, né? Ora, gente, não atingiu da mesma forma, tá? Eu vou apagar aqui o nosso quadro, que eu espero que seja útil, porque eu adoro um quadro, pessoal. Então, eu vou apagar aqui para a gente pensar um pouco aqui, gente, sobre as questões humanas, não é? De uma pandemia.
Quando as pessoas ficaram confinadas, gente, isso é muito importante, né? Obviamente não era igual para todo mundo. Por exemplo, eu sou funcionária pública. Como funcionária pública, eu tive trabalho remoto? Tive trabalho remoto, eu tive que trabalhar. Mas eu tenho um salário, não é? Que é pago pelo governo a partir do recolhimento dos impostos das pessoas, ok? Então, eu trabalhava para os meus alunos de casa, né, dentro do que eu podia, né? Eu estava dentro de um conforto, né? Porque eu recebia o meu salário. Mas muita gente não teve esse conforto e você sabe disso. Talvez você seja uma pessoa que viveu isso de alguma forma. Seu pai, sua mãe, seu tio, ou você mesma, se for uma pessoa que já trabalhava, né? Viveu isso. Ora, as pessoas que trabalham no setor de serviços, por exemplo, muitas perderam seus empregos, porque durante um tempo os patrões pagavam. Mas, gente, a pandemia durou muito tempo, não é? Então, a gente sabe que quem mais emprega no Brasil, segundo, inclusive, os dados do IBGE, de governos e do próprio SEBRAE, é o pequeno empresário, o pequeno comerciante. Não são as grandes empresas que mais empregam no Brasil. Então, o que a gente teve também? A gente teve pequenos comerciantes que começaram a quebrar. Porque se você não sai à rua, né, como é que as pessoas vendem? Como é que os serviços acontecem? Claro, aí você pode falar, ué Simone, mas peraí, começou a surgir os aplicativos de entrega e aí as pessoas pediam, né? E aí surgiu um outro trabalho, que é do entregador. Sim, legal. Agora, o trabalho do entregador, ele é um trabalho de carteira assinada que tem garantia? Não, é um trabalho precário. Então, gente, olha só, a gente tem aqueles que puderam ficar em casa. Opa, gente, esse quadro não sei se vai dar certo, pessoal. Então, aqueles que puderam ficar em casa e aqueles que tiveram que ficar na rua. Casa e rua, o público, a rua e o privado, na pandemia, foram escalas que demonstraram de determinada forma, né? Eu digo no mundo do trabalho, né? Essa complexidade das diferenças de classes. Ou seja, eu, enquanto funcionária pública, classe média, podia ficar em casa, porque eu recebia meu salário. Mas, de repente, o João, né, que sabia que se ele ficasse em casa, sem buscar o trabalho, ele não ia conseguir dinheiro para comprar comida, não é? E aí você tem, então, né, uma galera que começa a fazer esse trabalho de entregador, né? E você tem uma galera que perde o emprego, você tem uma galera que fica assim numa situação muito difícil de não ter recursos para se alimentar. Eu que sou professora de escola pública, a gente viu isso, inclusive as escolas, né, através dos governos, a merenda, né, que a gente recebia. Nós fizemos várias entregas dessas merendas para as famílias que iam lá de máscara, claro, se arriscando, né? Para poder ter o que comer, minimamente o que comer, né? Muitas empresas quebraram, né? Agora, existe uma ideia que tem a ver com uma questão de classe também, e que é extremamente compreensível, de que um pessoal falava, nossa, a pandemia foi uma invenção, a pandemia foi algo foi inventado, isso aí não era isso tudo. Gente, não. Era isso tudo, sim. Nós tivemos no Brasil
700 mil mortos. Nós temos um caso emblemático de uma pessoa famosa, que é o Paulo Gustavo, inclusive uma pessoa com muitos recursos, né? O Paulo Gustavo tinha recursos, tanto é que ele ficou com aquela máquina que era um pulmão fora do corpo, porque a síndrome respiratória aguda grave, ela fazia com que a pessoa não conseguisse respirar, né? Então o Paulo Gustavo teve todo esse apoio, mesmo assim, infelizmente, para a tristeza do Brasil inteiro, que amava, que adorava, né? Que ria com ele se foi. Um cara jovem, né? Um cara que eu acho que não tinha nem 40 anos, ou estava no início dos 40, não sei, por aí. Então, assim, a pandemia, ela foi séria, sim, né? Foram milhões de mortos, inclusive eu vou deixar aqui na descrição todas as fontes, tá, que eu usei para preparar essa aula, e ali você pode consultar esses dados, né? Você pode ler, né? Porque, claro, gente, uma aula, ela nunca acaba aqui, né? Uma aula, ela tem que prosseguir através dos seus estudos. Eu sempre falo isso com meus alunos, gente, não é só a aula. A aula, ela tem que ser aquele lugar para te dar um clique, para falar, opa, que interessante. Uma aula boa é uma aula que causa alguma curiosidade ou uma vontade de você saber alguma coisa. Então, eu espero até que a aula agora seja uma dessas, que te estimule a procurar saber mais sobre o que aconteceu naquele momento. Mas, enfim, as diferenças de classes, elas foram extremamente marcantes. Então, por exemplo, você vai fazer uma redação sobre a Covid, falar sobre essa diferença, né? Todos recebem uma pandemia da mesma forma, não é? Claro que não, gente. Claro que o confinamento, ele foi extremamente duro para todos. Mas é claro que, se a gente for pensar, uns estavam na sua casa com ar-condicionado, com a geladeira cheia, né? Despreocupados com o dinheiro, porque o dinheiro estava lá. Outros, que é a grande maioria do Brasil, não. Estava em casa passando por situações extremamente delicadas. Então, uma das situações essa que eu falei, a dificuldade de conseguir emprego, então que gerou muitas vezes a fome. Uma outra situação que a gente viveu muito na pandemia, inclusive está nos sites do Senado Federal, você pode pesquisar, está em pesquisas de diversos tipos, de universidades, pesquisas governamentais, enfim, né? Que teve a ver com algo delicado, que é o que vai dar, isso que eu vou falar agora, é o que vai dar a motivação para a aula da quarta-feira que vem, que é o seguinte: nós vivemos uma situação de violência em relação à mulher. E eu quero focar nesse assunto aqui, em relação à pandemia, porque é um assunto que ele é recorrente no Brasil. O Brasil é um país extremamente violento com as mulheres, né? A taxa de feminicídio é extremamente alta e o país não cuida das meninas, crianças, então você tem altas taxas de pedofilia. E nós sabemos que essas altas taxas de pedofilia acontecem, na grande maioria, dentro da casa das famílias. Por isso que eu digo o seguinte, gente, escola é lugar, sim, para a educação sexual. Sabe por quê? Porque muitas vezes é na escola que a criança ou o jovem vai dizer para um professor, para uma professora, para uma coordenadora, para uma diretora de escola, que ela está passando por uma situação de violência sexual dentro de casa, que muitas vezes acontece pelo pai,
pelo padrasto, pelo irmão, pelo tio, pelo amigo da família. Então, os casos de pedofilia explodiram na época da pandemia. Explodiram, né? Então, é violência contra a criança, né? Os casos de espancamento dentro de casa também explodiram. Os casos de violência contra as mulheres, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, pelos dados de violência, que eu também vou deixar na descrição aqui embaixo, mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem, que a gente está no mês de março, que é o mês das mulheres, que na verdade o mês da mulher tem que ser todo dia, porque a gente trabalha pra caramba, mas vamos aproveitar esse mês para conversar sobre isso, né? Então, as mulheres são vítimas de violência, principalmente dentro de casa. Olha a questão do espaço da casa e da rua, né? Como o espaço público, né, é um espaço que nem sempre é o lugar mais perigoso. Muitas vezes, o que os dados demonstram é que para as mulheres a casa tende a ser mais perigosa. Tá? As idosas, que também começaram a sofrer mais violência e abandono. No período de 2020 a 2021, 2022, assim, tem muitos vídeos que demonstram várias violências, né, que começam a ser faladas, ser mostradas, que, por outro lado, a questão da rede social, se ela tem um fator negativo, que é isso que cansa a gente, né, gente, também, porque é muita informação, é muita propaganda, né? A rede social tem isso. E que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje eu falei com os meus alunos sobre isso. Se a galera estiver aí, vai lembrar de como que a gente tem que ter cuidado com a rede social, né? Porque ela tem mecanismos de viciar mesmo, né? Mas, por outro lado, as redes sociais permitiram que as pessoas pudessem falar sobre isso e denunciar. Muitas vezes, estando ali confinada, acabava conseguindo denunciar, né? Claro que isso não foi geral, completo e restrito, porque as pessoas que sofrem violência dentro de casa, elas sabem que ali, naquele lugar, é onde elas podem dormir, comer, viver, né? Como é que faz uma vítima de violência se não tem o apoio do Estado? Para onde ela vai? Então, isso também é um fator importante que a gente vai discutir na semana que vem. Então, em termos de fator humano, eu destacaria aqui 2 elementos importantes que afetaram a pandemia, aliás, que afetaram a pandemia não, que afetaram as pessoas por conta da pandemia, que foi a questão do desemprego, né, e do fechamento de várias empresas, né? E aí, isso juntamente com a falta de apoio do governo, né? Os governos não apoiaram como deveriam, né? Não estruturaram a situação de uma forma em que a população de fato ficasse protegida, né? Essa situação, inclusive é importante dizer que o pessoal da saúde, enfermeiras, médicos, pessoal de apoio, que não parou de trabalhar, gente, não parou de trabalhar. Esse pessoal foi fundamental para a vida de muitas pessoas. E naquele momento, algo também muito importante, que a gente pode discutir num outro momento, é a questão do SUS, Sistema Único de Saúde. Ali, gente, na pandemia, ficou evidente para todo mundo que, gente, sem o SUS, a gente está muito lascado. Claro que o SUS não está como a gente queria. A gente quer muito mais,
E merecemos, porque nós pagamos impostos altos e muitos impostos. Agora, o SUS foi fundamental. A existência do SUS é uma necessidade para que a gente consiga viver, né? A gente pode fazer uma comparação aí com o sistema de saúde dos Estados Unidos. É trágico, tudo se cobra, né? Não se tem um sistema de saúde público nos Estados Unidos que proteja a pessoa. Pelo contrário, as pessoas se endividam por conta das suas doenças. Aqui não. Aqui a gente ainda tem um sistema de saúde que nós precisamos lutar por ele, porque trata de todos nós, gente. A gente não sabe, nós que somos trabalhadores, trabalhadoras, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Amanhã eu posso não ter mais esse salário, né, e não poder pagar um médico particular, um planinho ali de saúde, né, e precisar do SUS. Por outro lado, as pessoas que eu conheço, né, que eu respeito, que eu gosto, que eu quero que estejam vivas, que precisam do SUS, merecem, tem que ter, é direito ter um sistema de saúde de qualidade. Então, os governos precisam dar dignidade aos profissionais de saúde, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Então, a gente teve essa questão do desemprego, a gente demonstrou, por outro lado, a necessidade, né, de investimentos em profissionais de saúde, né? E a gente teve, por outro lado, nas famílias, grandes conflitos que envolveram essencialmente, principalmente, as mulheres, né? Mulheres, as meninas, né? E as mulheres adultas e idosas, que sofreram um grau de violência, demonstrando para nós que o Brasil precisa discutir seriamente a questão da violência contra as mulheres, a questão da misoginia, a questão do machismo, que é algo extremamente grave. Pessoal, esses foram alguns pontos que eu trouxe para vocês. É claro, gente, que essa discussão da pandemia poderia render aqui muitas aulas, né? Então eu fiz uma aula pequena, pocket, para a gente discutir alguns temas. Você pode colocar nos comentários o que você tem de dúvida, o que você gostaria de discutir sobre esse tema, porque a gente pode montar uma aula sobre isso, uma parte específica do tema que envolva a Covid, que envolva a pandemia. Ou você pode também, eu vou deixar meu contato, né? Eu também sou professora de aulas particulares, a gente pode também, dou consultorias também, então a gente também pode combinar, caso você queira, você tenha interesse, um trabalho também desse tipo, que aí é muito mais personalizado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês participem no comentário, né? Que o canal cresça e que a professora aqui aprenda a lidar com as tecnologias e melhore esse quadro aqui, porque eu não sei se deu para ver muito bem o quadro, mas a gente vai melhorando conforme as aulas forem acontecendo. Hoje foi um dia bastante cheio, eu dei muitas aulas, né? Foram aulas muito legais de sociologia e é isso, mas estou aqui com a maior energia, né, para fazer esse trabalho no Pensando com Si, porque é um projeto que eu acho que pode ser muito bom para mim e para vocês, tá bom? Muito obrigada, uma ótima semana e até segunda-feira.